Glória a Deus. Mais forte que essa salva de palmas é para Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Quero trazer hoje, nessa noite, uma palavra para o seu coração. Quero me apresentar primeiramente. Talvez alguns não nos conheçam. A gente tem alguém visitando a igreja hoje, pela primeira vez? Algum visitante? Glória a Deus, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Então, por isso eu gosto de me apresentar, porque sempre temos visitantes, né? E eu quero trazer uma palavra maravilhosa. Quantos estão precisando encher o seu tanque espiritual, encher o seu tanque emocional? Quantos aí precisam encher? Homem e mulher de Deus não pode andar com tanque vazio, amém? Quem aqui gosta de andar com o tanque do carro vazio? Ficar no prego, quem gosta? Ninguém, né, gente? Homem e mulher de Deus é a mesma coisa. A gente tem que andar com o tanque sempre cheio, nunca na reserva, não é verdade? Então, antes de eu pregar para você, eu quero fazer uma oração, quero convidar você nesse momento rapidamente a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesse momento, para que a tua unção, a tua graça, o teu favor hoje seja derramado sobre nós. Libera, Deus, sobre a tua igreja hoje uma palavra que vai trazer luz, que verdadeiramente vai encher o nosso tanque espiritual, emocional, que nós possamos sair daqui completamente diferentes de quando nós entramos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, para quem tem o hábito, né, de anotar a palavra, que gosta de anotar, você que está em casa nos assistindo, o tema da nossa palavra hoje é decida andar acima da linha. Nós vamos aprender um pouquinho sobre como ser um homem ou mulher acima da média, a viver diante da expectativa não dos homens, mas diante da expectativa de Deus ao nosso respeito, amém? E eu quero começar lendo um texto com vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Se você puder, abre comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Aqui a palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não vemos, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. É um texto que tem muito a nos ensinar. E esse texto ele começa falando: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quem aqui já passou por tribulação aí? Dá um tchauzinho, deixa eu te ver. Glória a Deus. Se você nunca passou, meu irmão, eu queria te dar uma boa notícia. Você vai passar. Pastora, mas isso não é uma boa notícia. É sim, porque a tribulação forma homens e mulheres mais fortes, amém? Se você está aqui hoje é porque você com certeza venceu ou está vencendo a tribulação que você já viveu ou está vivendo. E vai estar mais forte ainda caso você venha enfrentar alguma tribulação, você vai estar mais forte ainda para enfrentar essa tribulação que virá. Posso ouvir o amém? Mas olha que interessante, ele fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, que é o que todos nós vivemos. O que seria tribulação, pastora? Dor, perdas, sofrimentos, angústias, né? Situações de frustrações, de medo. Ele fala que tudo isso que nós vivemos, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Olha que coisa fantástica. E aí ele continua falando assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que nós vemos, né, são temporais, e as que não vemos são
eternas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que esse texto exatamente quer falar hoje quando eu digo em sermos homens e mulheres acima da linha? Primeiramente, eu queria que você imaginasse aqui, pode ser no meu meio, pode ser no seu meio, como se existisse aqui uma linha no meio em que nos separasse o que está abaixo da linha e o que está acima da linha. Todo mundo consegue imaginar aí uma linha? Coisa simples, fácil de pensar, eu não preciso desenhar, amém? Existe aqui uma linha e existem coisas abaixo da linha, existem coisas acima da linha. E é sobre isso que eu vou falar. O que seria as coisas que estão abaixo da linha, pastora? Fala comigo. A leve e momentânea tribulação. E o que está acima da linha? Fala comigo. Aquilo que traz um peso da glória eterna. O que está abaixo da linha, querida, é aquilo que é visível. É aquilo que é palpável. É aquilo que eu e você olha e fala, não, isso eu consigo ver, isso eu consigo perceber, isso eu consigo presenciar, isso eu consigo tocar. Eu vou dar alguns exemplos para que você possa entender melhor. E o que é o que está acima da linha? É aquilo que é invisível, é aquilo que está no mundo espiritual, é aquilo que está no sobrenatural, é aquilo que nós não vemos, não tocamos, mas nós sabemos que existe. Existem 2 exemplos que eu quero falar com vocês para que vocês possam compreender melhor em como ser um homem e uma mulher acima da linha. Você deve se lembrar do texto, da passagem que Jesus, quando ele estava crucificado, né, ele já estava preso no madeiro. Existiam 2 homens que estavam ao seu lado. O que aqueles homens eram, igreja? 2 ladrões. Um ladrão estava vivendo abaixo da linha. Outro ladrão estava vivendo acima da linha. O ladrão que estava vivendo abaixo da linha, ele virou para Jesus e ele blasfemou. Ele questionou, mas se você é o Filho de Deus, né? Se você é esse homem todo poderoso, se você realmente é o mestre, por que você está crucificado? Ele questionou Jesus, ele blasfemou, né? E ele simplesmente olhou para aquilo que ele estava vendo naquele momento. Ele se importou somente com o que era visível diante dos olhos naturais dele. Ele não conseguiu ver um Jesus acima da linha. Ele viu aquilo que estava acontecendo naquele momento. Já o outro ladrão foi o homem que estava acima da linha, porque o comportamento dele mostrou que ele não estava vendo o que era visível. Ele estava vendo o sobrenatural. O que aquele outro ladrão falou para Jesus? Ele falou, não exatamente com essas palavras, mas ele falou mais ou menos assim: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Senhor. Eu creio que tu és o Messias, que tu és Deus. Eu sei que você está pregado no madeiro, você está pregado numa cruz por um propósito. Mas o que eu estou vendo aqui não é o que realmente é. Eu sei que quando acabar esse momento você vai para a eternidade e eu quero ir com você. Ou seja, aquele ladrão naquele momento ele se arrependeu das suas ações. E naquele momento ele falou o seguinte, ele falou, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a eternidade. O sofrimento que eu estou vivendo agora, a tribulação que eu estou passando agora, se ainda há tempo de eu me arrepender de tudo que eu fiz, eu quero ir para a glória eterna. Eu quero ir para cima da linha. Eu não quero continuar vivendo abaixo da linha. Eu quero viver algo extraordinário. Eu quero ter direito à salvação. Foi para isso que Jesus morreu, amém? Esse é o primeiro exemplo que eu quero te dar essa noite, para você entender. O segundo exemplo foi de uma mulher que você também provavelmente já conhece essa história, que é a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos essa mulher viveu com aquela doença, com aquela hemorragia? 12 anos. Eu particularmente não consigo imaginar uma pessoa viver
né, uma mulher viver 12 anos, nós que somos mulheres, nós entendemos bem como é difícil passar por esse momento. Imaginar 12 anos com uma hemorragia, você afastado das pessoas, afastado da sociedade, afastado da família, você ser considerado como uma pessoa impura, né? Porque naquela época era tudo tão diferente de hoje. E aquela mulher, durante 12 anos, ela buscou ajuda, sim ou não? A Bíblia fala que ela procurou médicos. Ela procurou pessoas para tratar da sua hemorragia. Mas aquela mulher estava vivendo ainda abaixo da linha. Porque ela só conseguia ver aquilo que era visível. Ela só conseguia perceber o que era visível. Ela só entendia o que era o natural. Ela foi atrás de médicos, ela cumpriu todas as etapas que ela podia cumprir, que era se isolar. Mas houve um dia que essa mulher ouviu falar de um homem chamado Jesus. O homem que podia curar, o homem que podia fazer com que a vida dela se tornasse verdadeira, né? Que ela pudesse viver de verdade, porque aquela mulher não tinha uma vida. E essa mulher falou o seguinte, eu falei, não, a partir de hoje, eu não vou andar mais abaixo da linha. A partir de hoje eu vou andar acima da linha. Por que que foi acima da linha? Porque aquela mulher, ela saiu de onde ela estava. Ela saiu da sua, vou colocar zona de conforto, mas é uma zona de conforto que estava causando a ela uma grande tribulação, uma grande frustração. E ela falou o seguinte, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Eu preciso viver algo que eu nunca vivi. E aquela mulher teve coragem de enfrentar uma grande multidão. E ela foi atrás de Jesus e tocou em suas vestes. Eu te pergunto essa noite, quantas pessoas tocaram as vestes de Jesus naquela noite? Quantas? A própria Bíblia fala. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, quem me tocou? E seus discípulos respondem, uai mestre, quantas pessoas estão te tocando? Aí ele fala, não, todas as pessoas que me tocaram até agora são pessoas que vivem abaixo da linha. Mas de mim saiu poder. E esta pessoa que me tocou é uma pessoa que está vivendo acima da linha. É uma pessoa que acredita no sobrenatural. É uma pessoa que acredita no milagre. É uma pessoa que acredita na cura. É uma pessoa que acredita na restauração. É uma pessoa que realmente acabou de ser curada. E Jesus vira para aquela mulher e ele fala o seguinte, a tua fé te salvou. O que a Bíblia fala, querido, sobre fé? Ele fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê. E nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, no versículo 18, que ele fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são momentâneas, mas as que nós não vemos, elas são o quê? Eternas. Aquela mulher viveu uma glória eterna. Aquela mulher viveu algo que uma multidão estava tentando viver, mas somente ela naquele momento viveu. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem vivido experiências abaixo da linha ou você tem vivido experiências acima da linha? Tem outro texto que eu quero pregar para você, que também conta uma história que eu acredito que é uma história que tem muito para nos ensinar. Na verdade, são dois textos que falam a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Eu queria ler os dois com vocês, coisa rápida. Abre comigo sua Bíblia em Mateus 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim, logo a seguir, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque vocês precisam entender. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estava longe, e muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Não vai dar tempo de eu falar, ler com vocês, mas quem quiser anotar referência, João capítulo 6, do versículo 16 ao 21, conta a mesma história, mas de uma maneira diferente. Por que eu queria falar sobre João também? Porque na parte em que fala esse mesmo texto em João, fala nitidamente que naquele momento que Jesus subiu ao monte para orar, e os seus discípulos estavam dentro do barco, eles estavam numa grande ventania. Eles estavam em meio ao mar e vinha uma forte ventania em que causaram neles muito temor. Eles tiveram muito medo naquele momento, eles se viram sozinhos sem Jesus, Jesus tinha ficado distante. E aquele sentimento trouxe para eles um sentimento de medo, um sentimento de frustração. E logo após, e eles ficaram muito tempo, remando. E depois de um tempo, querido, o que aconteceu? Jesus apareceu, só que ele não apareceu de uma maneira comum. Como é que Jesus apareceu? Sobre as águas. Jesus veio andando sobre as águas. Quem aqui não teria medo, né? Você está no alto mar, numa grande ventania, o barco está ali, você já está cansado, você está remando muito tempo, muitas horas. E aí, de repente, você olha lá longe e você vê uma pessoa andando sobre as águas. Com certeza, naquele momento, eu não sei você, mas eu também sentiria medo. Naturalmente falando, eu também sentiria medo. Pastora, mas o seu papel aqui é gerar fé, não é? Gente, mas eu sou humana, Isso é óbvio. E olha que coisa interessante que aconteceu ali. Naquele momento em que os discípulos de Jesus, eles estavam longe de Jesus, eles eram discípulos abaixo da linha. Eles sentiram medo, eles sentiram frustração, eles sentiram todos aqueles sentimentos que nós temos quando nós estamos distantes de Deus. Nós achamos que nós não vamos conseguir, que sozinho é mais difícil, porque naquele momento eles estavam sozinhos. Quem é que nunca lutou alguma área da sua vida sozinho? Quem nunca aqui tentou vencer um conflito dentro do casamento sozinho? Quem é que nunca tentou lutar algo dentro da sua família, de repente um vício do seu pai, da sua mãe ou de algum irmão seu, com suas próprias forças, com seu próprio braço, tentar e ter muita briga, muita confusão? Quem nunca tentou vencer um problema financeiro sozinho? Porque isso é humano, isso é natural. O homem, ele tem a tendência de querer resolver as coisas sozinhos. E só quando o negócio está bem feio, que as coisas estão apertando, é que nós falamos: opa, calma aí, existe um Deus. Se você parar para pensar agora, qual foi o momento da sua vida em que você mais clamou a Deus, ou que você mais chorou na presença de Deus? Eu tenho convicção no meu coração que foi o momento mais difícil que você já passou na sua vida. Porque geralmente são esses momentos que nos levam para o altar,
que nos leva a se ajoelhar, se debruçar diante de Deus e falar: Senhor, socorro, eu não aguento mais, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu não consigo mais. Só que eu quero te falar uma coisa essa noite, igreja. É nos momentos de frustração, de medo, é no momento em que a gente está lutando sozinho, é no momento em que a gente está remando o barco sozinho, em que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Porque se nós não consultamos a Deus, se nós não consultamos Jesus a entrar no barco, se nós realmente não cremos, não conseguimos olhar para Jesus que está vindo diante de nós e falar: Senhor, não importa como o Senhor está vindo, se o Senhor está vindo voando, se o Senhor está vindo sobre as águas, não importa de onde o Senhor está vindo, mas vem para o meu barco, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, eu não vou mais lutar sozinho, eu vou lutar com o Senhor, porque com o Senhor a glória é eterna. E eu não quero viver mais uma frustração momentânea. Eu não quero vivenciar mais o medo, ainda que seja momentâneo. Eu não quero viver mais coisas momentâneas. Eu quero viver coisas eternas. O que eu acho mais fantástico desse texto de Coríntios que nós lemos é que ele fala que o que é momentâneo é leve. E o que é eterno é pesado. Por quê? Porque não é fácil, querido, confiar a sua vida, as suas dores, os seus traumas, as suas frustrações a Deus. Não é tão simples. Para você fazer isso, você precisa abrir mão de alguma coisa. Você precisa abrir mão muitas vezes do que você acha, do que você pensa, do que você vive. Quando nós decidimos colocar Jesus dentro do casamento e falar: Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Você tem que estar disposto muitas vezes a pedir perdão quando não foi você que errou. Você precisa perdoar os seus pais, mesmo sabendo que não foi você que falhou. Você precisa conviver às vezes com uma pessoa que trouxe conflito na sua vida, trouxe dor. Então a glória, ainda que ela seja eterna, ela traz o seu peso. Tanto é que a Bíblia fala que se você quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Sim ou não? E é isso que a palavra de Deus fala. E continuando, eu quero te falar, querido, que quando nós estamos vivendo pela frustração, vivendo pelo medo, vivendo pela ansiedade, nós estamos decidindo ser homens e mulheres abaixo da linha. Jesus não te chamou para viver abaixo da linha. Jesus te chamou para viver extraordinariamente acima da linha. Eu achei meio fraco o amém. Porque a minha expectativa essa noite é que você saia daqui decidido a viver acima da linha. Naquele momento que os discípulos estavam dentro do barco, o que aconteceu? Houve um homem que olhou para Jesus, mesmo não sabendo que era Jesus, e falou: é ele. Antes de Jesus virou e falou, né? Calma, não tenham medo, sou eu. Mas somente Pedro falou o seguinte, falou: Mestre, se é mesmo tu, manda-me ir contigo. Pedro teve um ato de fé, colocou o seu pé sobre as águas, ele falou: agora eu vou viver o sobrenatural. Agora eu vou parar de ver o que é visível. Agora eu vou olhar o que é invisível. Agora eu vou experimentar o que homem nenhum experimentou. Eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar junto com Jesus. Quando você decide ser um homem que vive acima da linha, a viver o que é invisível, a ter um ato de fé em qualquer circunstância da sua vida, sabe o que começa a acontecer? Você começa a andar como Jesus anda. Você começa a falar como Jesus fala. Você começa a agir como Jesus age. Existe algo que marcou a minha vida no início da minha conversão. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu não sei se tem gente aqui da minha época da minha conversão, mas
Eu não sei se tem, eu acho que se tiver vai ter o pastor Júlio, né, a pastora Janine, não sei se tem mais alguém. Enfim, mas quando eu entrei na Sara Nossa Terra do Riacho Fundum pela primeira vez, meu Deus, eu era outra pessoa. Totalmente diferente, uma adolescente totalmente revoltada, né? E eu tinha muita dificuldade de saber como que eu iria agir. O que marcou a minha vida, o que marcou a minha conversão? Foi quando minha líder virou para mim e falou assim, você quer saber como se comportar? Tudo que você for fazer, faça como se fosse Jesus. Você primeiro para e pensa, Jesus faria isso? Jesus usaria essa roupa, Jesus frequentaria esse lugar, Jesus falaria isso, Jesus trataria as pessoas dessa maneira? Todas as vezes que você tiver dificuldade de saber como lidar com o evangelho, em ser um cristão de verdade, pensa se Jesus faria o que você vai fazer. E aquilo foi que me ensinou a ser uma mulher de Deus. Porque quando eu pensava em negociar a Bíblia, quando eu pensava em negociar a oração, quando eu pensava em negociar meu ministério, quando eu pensava em negociar meu casamento, quando eu pensava em negociar todas as tribulações que vinham sobre a minha vida, eu parava e pensava, calma, Jesus faria isso? E naquele exato momento eu já sabia a resposta, porque quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a essência de Jesus, amém? E é tão simples pensar se Jesus faria ou não, porque Jesus, ele é sim, sim, não, não. A Bíblia fala isso, Jesus não teve meio termo com ele, Jesus viveu intensamente o chamado dele, ele viveu intensamente o propósito de vida dele, ele foi um homem sem pecado, sem mácula, sem mancha. Por isso ele é o nosso exemplo, por isso Jesus é a nossa referência, amém? E Pedro foi o discípulo que teve coragem de viver o sobrenatural. Pedro foi o discípulo que teve coragem de ser aquele acima da linha. E eu quero falar para você, a Bíblia, né, nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero falar para você, a nossa força não está abaixo da linha. A nossa força está acima da linha. E essa fonte é uma fonte inesgotável. É uma fonte que você pode buscar e buscar e buscar e buscar e buscar, que você sempre vai achar refúgio, você sempre vai achar alimento, você sempre vai achar da água da vida. É uma fonte inesgotável. Jesus é a fonte que você pode beber dessa água para sempre. Para esta vida e para aquela que nos aguarda. E eu quero fechar com você uma frase. Algo maravilhoso que tocou meu coração é que, por que Deus permite a gente passar pela dor? Por que Jesus, né? Por que Deus permite a gente passar pelo sofrimento? Por que Ele permite passarmos pela tribulação? Sabe por quê? Porque Ele quer nos treinar. Ele quer nos treinar para vivermos acima da linha. E a frase que eu quero deixar para você é: quem anda abaixo da linha perdem as heranças eternas. Aqueles que andam abaixo da linha perdem as heranças eternas. Quem vive abaixo da linha está tomando a decisão de viver algo leve e momentâneo. Mas quem decide, querido, viver acima da linha, está falando, eu vou carregar um peso, mas é um peso para uma glória eterna, uma glória que vai me levar para a eternidade, que eu vou viver algo sobrenatural, algo maravilhoso. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. E tem mais, o que eu estou falando de eterno não é só quando nós morrermos, não, querido. É aqui nesse lugar, é nessa terra. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você ainda é para este mundo. Posso ouvir um amém? Se você crê nisso, de todo o seu coração, eu queria que você desse uma grande salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Porque Ele é digno. Ele é digno. E eu quero orar com você nesse momento. Eu queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos por alguns minutinhos. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você pudesse refletir nesse momento, se você tem sido um homem, uma mulher que tem vivido abaixo da linha ou tem vivido acima da linha.
Se você tem vivido assim numa dalinha que fique com seu coração em paz, você está indo pelo caminho certo. Você está indo para o lugar certo. Você tem vivido com fé, você tem vivido espiritual, você tem vivido o sobrenatural de Deus. Mas se você está vivendo hoje abaixo da linha, eu queria que você nesse momento pudesse orar e falar com o Senhor. Pedisse a Ele nessa noite que Ele te desse força. Que Ele te mostrasse quais ações você precisa mudar. Se você tem sido um homem ou mulher que tem tido dificuldade de ter fé, de realmente ver o que é invisível, aquilo que é impossível. Fala, Senhor, me ajuda a enxergar o impossível. Me ajuda a enxergar o que é invisível. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu não quero mais o que é palpável. Eu não quero mais as coisas que se veem. Eu quero as coisas que não se veem. Eu quero a glória eterna. Eu quero aquilo que o Senhor preparou para mim. O que o Senhor preparou para minha casa. O que o Senhor preparou para minha família. Comece a orar. Fala para o Senhor isso. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu oro nesse momento, que essa palavra hoje possa penetrar em nosso coração, que hoje, Deus, nós possamos sair daqui completamente transformados. Nos ajude, Senhor Deus, a ter um olhar de homens e mulheres de fé, que não negociam o Teu propósito, não negociam a Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar com olhos do sobrenatural. Olhar, Deus, aquilo que é invisível. Nós não queremos uma leve e momentânea tribulação. Nós queremos o peso da glória eterna. Nós queremos levar aquilo que o Senhor separou para nós. Fala conosco hoje, nessa noite, Senhor Deus. Toca o nosso coração, Espírito Santo, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Nos ensina a sermos como o Senhor é. A pensar como o Senhor pensa, a agir como o Senhor age. Nos ajuda, Senhor, a viver debaixo da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, repete essa oração comigo. Fala, Senhor Jesus, nessa noite eu Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a salvação, em nome de Jesus. Antes de eu te liberar, eu queria falar para os nossos visitantes. Você que está vindo hoje pela primeira vez, primeiramente eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer que a Sara Nossa Terra pode ser a sua segunda casa. Nós temos orado muito por vidas, por famílias dessa cidade. Que você seja muito bem recebido. O líder que estiver mais próximo dessas pessoas, ou o líder que trouxe essas pessoas, gostaria que depois vocês procurassem ela, pegassem o nome delas, né? Pegassem o pedido de oração. Nós queremos estar orando por vocês, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é uma família, Sara Nossa Terra é uma família, sua segunda casa, amém, igreja? Levante suas mãos, eu quero te abençoar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre ti e te traga paz. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te guardando e te protegendo. Vão em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos encerrados.